Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui no Produtividade Ilimitada. Aqui a gente fala sobre estratégias, discute ideias e outras alternativas que vão te transformar em uma pessoa mais organizada, mais produtiva e com muito mais resultados do que a maioria das pessoas. Eu sou o Jorge Luiz, sou um entusiasta da alta performance, da produtividade e o tema da aula de hoje é como delegar tarefas. E aqui eu não estou falando simplesmente só de entregar a tarefa para alguém, tá? É como você delega uma tarefa do jeito certo para que você garanta um nível de qualidade, um certo nível de qualidade, o mesmo padrão de qualidade que você esperaria se a tarefa estivesse sendo realizada por você. Então, existem algumas práticas, algumas boas práticas, alguns caminhos e que eu queria compartilhar com vocês aqui na aula de hoje. Beleza? E olha só, para quem acha que delegação de tarefas é um negócio que só líderes podem fazer, você está muito enganado, tá? Todo mundo pode se beneficiar da delegação correta de tarefas. Vou te dar um exemplo aqui. Pô, imagina que... Vou dar um exemplo bem tosco, tá? Imagina que você precisa capinar o seu jardim. Só que você não tem a ferramenta certa para fazer a capinação do seu jardim. Não sei nem qual que é a ferramenta aqui. Mas você vai pedir essa ferramenta emprestada para o seu vizinho. Então, você não tem todos os artifícios que você precisa para concluir a sua atividade, a sua tarefa de capinar o jardim. Então, uma parte dela vai ser delegada. Você vai pedir emprestada essa ferramenta para o seu vizinho, você vai comprar essa ferramenta. Esse pedaço da tarefa vai ser delegado. Então, todo mundo delega tarefas o tempo todo. A gente só não sabe, a gente só não tem isso de forma consciente no nosso dia a dia. Tá? Então, por exemplo, o ato de você pedir a ferramenta para o seu vizinho, decretando alguns padrões, alguns parâmetros, data, hora, quando você precisa e etc., é um ato de delegar tarefas. Esse exemplo foi bem merda aqui, tá? Mas, enfim, é só para você entender que todo mundo pode se beneficiar, desde você que vai capinar o jardim, até você que é um super líder que gerencia um time gigantesco de pessoas para distribuir a tarefa para eles. Se você fizer essa delegação do jeito certo, você vai expandir os seus resultados em 10, 20, 30 vezes. Você vai se transformar numa máquina de produzir com mais velocidade, com mais qualidade e sem ter que trabalhar muito mais, sem ter muito mais esforço. Beleza? Por que que nesse canal... Porque isso aqui é um canal de produtividade, de organização e etc. Por que que eu tô falando de delegação de tarefas, que é um negócio que parece mais corporativo, mais de negócio, aqui nesse canal de produtividade, né? Por que que produtividade tem a ver com delegação de tarefas? Eu acredito que a delegação de tarefas é o jeito mais fácil e o jeito mais simples de você não fazer alguma coisa, de você não realizar uma atividade e ainda assim se beneficiar do resultado dela. Escuta esse negócio de novo. Esse é o jeito mais fácil de você não fazer uma coisa e ainda assim ter o resultado dessa coisa. Muito louco, né? Muito louco. E isso é muito importante de lembrar o tempo todo, né? Se você aprender a delegar as tarefas, você vai, de fato, expandir muito seus horizontes, tá? E seus resultados também. Beleza. E o que é delegar uma tarefa? Para quem não sabe, para quem não pegou todo esse contexto inicial, a delegação de tarefas é simplesmente você distribuir tarefas para outras pessoas que não sejam você. E tem várias formas de fazer isso, tem vários motivos. Você vai descobrir também quando é o momento correto de delegar uma tarefa, se é o momento correto de delegar uma tarefa ou não. Tá? E como é que você está acostumado a receber tarefas, né? A delegarem tarefas para você? Como é que uma pessoa comum, uma pessoa sem o entendimento de como fazer correto, faz a delegação de tarefa? Eu vou tentar ilustrar isso com uma história que aconteceu comigo. Na época que eu trabalhava no call center, eu tinha uma chefe que me fez o seguinte pedido. Ela falou exatamente desse jeito aqui, ó. Jorge, você pode assumir o atendimento do Twitter aqui da empresa? Você pode atender os clientes do jeito que você achar melhor. Foi basicamente essa a instrução que eu recebi. Então, eu entendi que eu tinha que assumir o atendimento do Twitter da empresa e eu podia responder o cliente da maneira que eu achasse melhor, tá? Só que isso gerou um problema, porque a forma como eu achava melhor o atendimento para aquele cliente não era a mesma forma que a empresa achava melhor, porque eu estava super focado em resolver o problema do cliente, independente de quanto isso ia custar, qual era o esforço que a gente teria que fazer e etc. E isso gerou um desalinhamento. Cara, isso deu um rolo gigantesco, assim. Puta, foi um desencontro de comunicação, isso aumentou custo, mudou uma série de coisas, justamente como consequência de uma delegação ruim de tarefas. Eu não fui instruído da maneira correta. Essa tarefa não foi me entregue do jeito certo, com padrões, com regras claras definidas. Então, eu fiz do jeito que eu acreditava que seria o melhor.
porque essa foi a instrução que eu recebi, tá? Isso deu um rolo enorme e tal, mas essa foi a consequência de uma má delegação de tarefas, tá? Mas enfim, existe uma técnica para você delegar as tarefas do jeito certo, existem algumas coisas que você pode cumprir. E se não me engano, essa técnica, eu não tenho certeza, tá? Eu não lembro se foi desse livro que eu extraí, mas essa técnica eu aprendi no livro que se chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que é do Stephen Covey, se não me engano. É um livro fantástico, eu recomendo muito que você leia. E é na verdade, não é nem uma técnica, tá? Isso aqui é muito mais uma recomendação de como seria o modelo correto de delegação de tarefas para você criar sinergia entre as pessoas e extrair mais resultado desse negócio. E quais que são os passos para fazer isso acontecer? O primeiro passo é você esclarecer, deixar completamente aberto qual é o objetivo final da tarefa que a pessoa vai realizar. Então, se você vai entregar uma tarefa para alguém, se você espera que ela te retorne essa tarefa com o mesmo nível de qualidade que você espera receber, você precisa esclarecer qual é o objetivo final. Como é que deve ser essa tarefa quando ela estiver concluída? Sacou? Acho que isso é mais profundo do que simplesmente entregar e falar, eu preciso disso. Sabe, é você deixar super claro. E deixar super claro, aqui eu quero dizer quais são os padrões que você espera receber essa atividade, quais que são os parâmetros, em que nível, qual estágio de desenvolvimento você precisa receber essa atividade, qual que é a versão final, né? Como você quer que essa atividade esteja quando ela for concluída. Tá? Isso que é o esclarecer. E percebam que aqui eu não tô desenhando ou não tô ditando o como a pessoa vai fazer. Eu não tô nem aí, eu não quero saber o como ela vai fazer para chegar até lá. O que mais importa é esclarecer para ela qual é o objetivo final. Então, você precisa me entregar isso aqui, desse jeito. Agora, como você vai me entregar, fica a seu critério. Você pode desenhar, pode ser criativo, pode seguir o seu próprio caminho para chegar até lá. Porque senão você rouba toda a liberdade da pessoa e ela fica amarrada, sem poder construir, criar e fazer do jeito dela, né? E sem aprender também. Então, percebam que o como é irrelevante. O que importa é qual é o objetivo final. É óbvio que você pode compartilhar com a pessoa o caminho das pedras, né? Eu já tentei fazer desse jeito e não deu certo. Eu fiz desse jeito aqui e parece que é um caminho promissor. Você pode dar algumas recomendações. Só não vale insistir em, faz exatamente desse jeitinho aqui, exceto se for uma linha de produção, etc., que exige padrões super rigorosos de execução. Mas não vou entrar nesse tema aqui, não. Esse é o principal ponto importante, tá? Deixa a pessoa livre para criar do jeito dela, desde que ela atinja esse objetivo. Esse é o primeiro passo. Esclarece qual que é o objetivo final. Como deve ser a versão final da tarefa. O segundo passo é você esclarecer as consequências. E eu tô falando das consequências tanto positivas quanto consequências negativas. O que eu quero dizer com isso? Esclarecer as consequências da realização correta, do cumprimento daquela tarefa, vai aumentar o senso de participação da pessoa, o senso de pertencimento e a responsabilidade que ela vai ter sobre a entrega daquele negócio. É algo do tipo, se você não me entregar essa tarefa, vai acontecer isso de negativo, isso de negativo e isso de negativo. Isso vai aumentar em tanto o custo da empresa, a gente não vai conseguir colocar essa visão na apresentação e, por consequência, você vai ser demitido. Fui super extremo aqui, tá? Mas eu deixei claro aqui quais são as consequências negativas do não cumprimento dessa tarefa seguindo os parâmetros que foram estabelecidos. E também você precisa trazer as consequências positivas. Se você conseguir concluir essa tarefa com a excelência que a gente espera, você vai ganhar mais visibilidade, a gente vai conseguir incluir isso dentro da apresentação de resultados do mês, vai aumentar a sua visibilidade dentro da empresa, da companhia. Isso pode te trazer até uma promoção no futuro, porque é algo que a gente está super focado em fazer acontecer. Tá vendo que esclarecendo as consequências positivas e negativas, se aumenta o senso de pertencimento, aumenta o senso de responsabilidade sobre o cumprimento daquela tarefa para as pessoas? Então, é muito importante que você siga também esse segundo passo. O terceiro passo é você estipular um prazo ou uma frequência clara para a conclusão dessa atividade. Então, é uma atividade recorrente? Você vai fazer todos os dias? Então a frequência é todos os dias. E se o prazo para conclusão é um prazo determinado, um prazo específico, deixe isso claro para que a pessoa ela possa garantir a entrega dentro do prazo combinado, tá bom? E por último, que é ainda mais importante, é você esclarecer o como e o quando você vai acompanhar essa atividade, né? O desempenho e os resultados dessa atividade. O como é como o resultado dessa atividade será acompanhado. Como é que eu vou medir se você está fazendo ou não do jeito que a gente espera? Então, imagina a situação em que você vai capinar o jardim, né? Então, a gente combinou
que você vai capinar o jardim 2 vezes por semana. Então, todo final de semana, eu vou ver se o jardim se parece com o objetivo final que a gente quer chegar. Então, a minha frequência de análise do seu resultado vai ser 1 vez por semana. Então, todo final de semana eu vou olhar como é que está o jardim. Essa aqui é a frequência que você vai acompanhar, né? É o quando. Quando é que você vai acompanhar isso aqui? E o parâmetro de, o objetivo final é esse e eu vou comparar o seu resultado com esse, é o como. Como é que você vai avaliar a qualidade do jardim ali, né? Então, se o objetivo final é que o jardim se pareça com esse aqui dessa foto, então toda vez eu vou comparar o jardim, né, a limpeza que você fez no jardim com essa foto para ver se ele segue os padrões que a gente estabeleceu lá no começo. Isso aí garante a qualidade da conclusão da tarefa, né? Garante o alinhamento entre as duas pessoas. E parece um processo chato de fazer aqui, mas eu entrei no detalhe de cada um, mas é super simples de fazer. Você faz isso com uma mensagem pequena, tá? De delegação de tarefa. Ou com o próprio áudio, hoje em dia tá super fácil de fazer. Então, só recapitulando aqui quais são os steps que você precisa garantir durante a delegação de uma tarefa. O primeiro deles é você esclarecer qual é o objetivo final, como é que você quer que a tarefa se pareça quando ela estiver concluída. Você dá esse objetivo final, mas não cobra o como da pessoa que vai realizar. O segundo passo é você esclarecer as consequências, tanto positivas quanto negativas, do bom ou do mau cumprimento daquela atividade. Depois de esclarecer as consequências, é a frequência que você gostaria que aquela atividade fosse realizada. Então, ela é diária ou ela tem um prazo final determinado. E, por último, esclarecer o como e o quando você vai acompanhar os resultados dessa atividade, né? Que é essa questão do jardim que a gente comentou agora. Fechou? Define o objetivo. Como é que a atividade se parece quando ela estiver concluída? Esclarece as consequências positivas e negativas. Estabelece a frequência de realização da atividade ou um prazo final para a conclusão. E, por último, define e esclarece o como e o quando você vai acompanhar os resultados da pessoa que está realizando a atividade. Super fácil, dá para fazer numa mensagem. Muito fácil de fazer. E eu dei um exemplo lá em cima de como aconteceu comigo. Né? Como é que eu recebi uma delegação de tarefas incorreta e como isso gerou uma série de consequências ali no meu dia a dia, uma série de consequências para a empresa também. Vamos usar esse mesmo exemplo para tentar simular como é que ficaria uma boa delegação dessa tarefa? Então, recapitulando aqui, minha tarefa inicial, a tarefa que eu recebi era: Jorge, você pode assumir o atendimento do Twitter aqui e atender os clientes da forma que você achar melhor? Foi assim que eu recebi a tarefa, foi desse jeito. Agora, vamos usar esses princípios da delegação de tarefas para reconstruir essa delegação aqui. Então, imagina que lá na época, a minha chefe, ela teria me dito desse jeito aqui. Jorge, você pode assumir o atendimento do Twitter aqui da empresa? A gente precisa que você responda as mensagens seguindo esses padrões aqui. Tá? Acho que a gente não pode fugir nem muito para cima, nem muito para baixo desse formato de resposta. E aqui também a gente não pode abrir muitas exceções. A gente precisa atender só o que está dentro do escopo, só o que a gente de fato consegue realizar. A gente não pode ficar procurando muitas soluções mirabolantes, não. E é muito importante que você realize essa tarefa, porque a gente vai ganhar mais visibilidade dos consumidores, por consequência, a gente vai vender mais, e se a gente vender mais, a gente consegue, de repente, aumentar o seu salário, te dar uma promoção aqui. Existem muitas consequências positivas de você ganhar essa visibilidade dentro da empresa. Mas, se você não realizar essa tarefa, a gente provavelmente vai vender menos, porque a gente vai ter um canal a menos de contato com o cliente. A gente vai piorar o relacionamento com os nossos clientes nas redes sociais, né, por não ter esse canal de contato. A gente não vai conseguir uma recorrência maior de compra dos nossos clientes justamente por não estar inserido nessa rede social. Então, só tem malefícios da gente não realizar desse jeito. E a gente também não pode atender todo mundo, porque isso vai subir muito o custo, a gente vai ter muito problema com isso, e isso pode piorar a forma como você é visto dentro da empresa. Então, aqui tem os pesos e os contrapesos. É importante que, se o trabalho for realizado do jeito certo, da maneira como a gente espera, você corre muito risco de ser promovido, né? Correr o risco de ser promovido é muito bom. E essa tarefa, ela precisa ser feita de forma recorrente. É interessante que você faça todos os dias, que você responda a todos os comentários que chegarem, a todas as interações que você puder dentro do Twitter. Essa vai ser a frequência do atendimento que você precisa estabelecer. E por último, eu vou, pelo menos uma vez por semana, acompanhar como é que está sendo as suas respostas, como é que você está fazendo, como é que estão os resultados financeiros, né, decorrentes dessa nova mudança que a gente fez, para que a gente possa medir isso com qualidade. Eu vou fazer isso uma vez por semana e aí, se você tiver alguma dúvida, a gente pode conversar sobre esse assunto.
Então imagina que ao invés dela ter feito aquela simples delegação daquele jeito, ela me trouxesse isso dessa maneira que eu acabei de compartilhar com vocês. Com certeza esses problemas que aconteceram de comunicação não teriam acontecido e eu estaria muito mais engajado em fazer, eu estaria muito mais disposto a fazer acontecer, porque existem os bônus ali de realizar aquela tarefa. E eu com certeza faria com a melhor qualidade possível, porque tá tudo alinhadinho. Eu sei onde a gente queria chegar, eu sei qual que era o nosso objetivo, qual que seria a versão final ali, eu sei quais que são os parâmetros, que eu não posso desviar nem muito para lá, nem muito para cá, o limite que a gente tem de interações e etc, né? Estaria muito, muito, muito mais claro se ela tivesse feito a delegação de tarefas desse jeito, tá bom? E como é que eu sei se eu preciso ou não delegar uma tarefa, né? Sempre vai ter aquela pessoa que vai pensar: ah, mas se eu fizer mais tarefas ao invés de eu delegar isso para alguém, eu vou estar sendo mais produtivo. E não, cara, você não vai estar sendo mais produtivo se você deixar de delegar uma tarefa que deveria ser delegada. Por quê? A melhor forma da gente saber se a gente precisa ou não delegar uma tarefa é fazendo a seguinte pergunta para você mesmo: eu sou a melhor pessoa para realizar essa tarefa? E a melhor pessoa não significa necessariamente a pessoa mais qualificada, tá? Significa a pessoa mais disponível para fazer essa atividade, a pessoa qualificada para fazer essa atividade e a pessoa que tem um alinhamento de escopo com essa atividade também. Então, se você não é a melhor pessoa para realizar essa atividade, é melhor que você delegue, porque aí você se beneficia do resultado ainda assim, garante que o resultado seja melhor e você não precisa fazer a tarefa. Você diminui o seu esforço e pode focar no que realmente vai te levar para cima. Acho que a melhor forma de você saber se precisa ou não delegar uma tarefa é entendendo se você é a melhor pessoa para realizar ela. Tem alguns outros caminhos que você pode pensar para basear essa decisão também, como, por exemplo, entender se é uma tarefa que está alinhada com o seu escopo, né? Ou quando não é uma tarefa que está completamente alinhada com o seu escopo, mas você recebe uma atividade que exige a coparticipação de outras pessoas para a conclusão dela final. Por exemplo, você precisa cruzar 2 planilhas do trabalho para chegar num resultado final. Só que você só tem acesso a uma das planilhas. A outra você vai ter que pedir para alguém. Você pode usar essa instrução de delegação de tarefas para fazer a solicitação dessa planilha. Então eu preciso receber uma planilha desse jeito, com esses parâmetros, com esses dados aqui, até o dia tal, porque se eu não receber, eu não vou conseguir levar na apresentação da diretoria. Isso vai gerar um problema na hora da gente defender o nosso projeto aqui. Tá? E eu preciso que você me mande essa planilha até o final do dia. Se eu receber alguma coisa fora do padrão, eu te aviso para a gente corrigir ainda hoje. Então tá vendo que isso é uma delegação de tarefas usando todos esses princípios aqui do esclarecimento e da delegação correta numa situação de dia a dia do seu próprio trabalho, né? Se você fizer com todos esses parâmetros, você evita receber a tarefa errado, do jeito que você não queria, receber a tarefa incompleta, ou receber a tarefa fora dos padrões que você está acostumado ou que você gostaria de receber. E quando você receber, você também vai sentir que recebeu uma tarefa com tanta qualidade quanto você faria, sacou? Porque você estabeleceu os parâmetros, você deixou claro quais são os requisitos para você receber aquela atividade do jeito certo. Beleza? E também sempre tem as pessoas que vão falar: eu sempre delego as tarefas e recebo incompleto, recebo faltando, ou a tarefa foi cumprida com baixa qualidade e tal. Então você também usa esse formato para garantir que você vai receber a tarefa do jeito certo, sem problemas de qualidade, sem problemas com prazo, sem receber atrasado, né? Porque você esclareceu todos esses pontos. E mesmo que você receba atrasado, não vai ser simplesmente pelo fato da pessoa não te entregar. Ela com certeza vai te chamar antes para avisar: olha, eu sei que a gente combinou de eu te entregar essa tarefa até o final do dia de hoje, mas eu não consegui concluir porque ficou faltando isso, isso e isso. Eu posso te enviar até amanhã de manhã? Olha que legal, você melhora o relacionamento, melhora a comunicação entre os times, entre as pessoas também, pelo simples fato de você ter feito do jeito correto. Cara, a pessoa que tem medo de delegar as tarefas, geralmente se sente ou aprisionada com o volume de atividades que ela precisa realizar, ela se sente pressionada com a quantidade de atividades que ela precisa realizar e ela se sente sobrecarregada. Porque se você não sabe delegar as tarefas para as pessoas corretas e do jeito certo, você vai acumular tudo aquilo de função para você. E às vezes você não é nem a melhor pessoa para fazer aquela tarefa. Então, delegando, um líder que sabe delegar uma tarefa, cara, ele consegue expandir o nível de resultado dele em pelo menos 5 a 10 vezes o que ele conseguiria entregar sozinho. Ele vira meio que um hub ali de concentrar e de realizar.
saca? Ele delega a tarefa para as pessoas devolvem com o mesmo nível e o mesmo padrão de qualidade que ele espera. O único trabalho que ele precisa ter é o de acompanhar, pô, é pouquíssimo esforço que você adiciona no seu dia a dia, e ainda assim você se beneficia de todos esses resultados escalados de uma vez só. Então, um líder que sabe delegar, ele é um líder que vale, sei lá, 50 vezes mais do que um líder que não sabe delegar tarefas. E, pô, deixa eu ver se eu deixei passar algum tópico aqui, mas eu acho que isso é todo o conhecimento que você precisa ter, baseado no livro do Stephen Covey, sobre a delegação de tarefas. Faz sentido pra você esse negócio? Faz sentido? Se faz sentido, deixa aí nos comentários pra você. Deixa aí nos comentários pra você, não. Deixa aí nos comentários pra eu saber se você concorda com isso que eu tô te falando aqui. E se você, porventura, já teve algum líder que delegou uma tarefa pra você do jeito errado. E que, por consequência, gerou uma série de problemas. Então vamos fazer um resumão rápido dessa aula só pra você entender o que a gente está querendo dizer aqui? A delegação de tarefas ela serve para todo mundo. Esse é um primeiro ponto importante. A delegação de tarefas ela te ajuda a escalar drasticamente os seus resultados, porque ela é a melhor forma de você não fazer alguma coisa e ainda assim extrair os benefícios da realização daquela atividade. E fazendo do jeito certo, você garante a execução com qualidade dessas atividades que você não conseguiria fazer sozinho. Você faz isso na metade do tempo, com muito menos esforço. Tá bom? E como é que você faz para delegar uma tarefa para alguém? Lembra, esclarece o objetivo final, não precisa dizer o como a pessoa precisa realizar a tarefa, é simplesmente mostrar como é que é a versão final dessa atividade concluída. Segundo, esclarece as consequências, tanto as positivas quanto as negativas, define uma frequência ou um prazo final para a conclusão da tarefa e, por último, esclarece para a pessoa o como e o quando você vai acompanhar os resultados ou o desenvolvimento, o andamento da atividade que você delegou. Esses são os passos aqui, é super simples de fazer, dá para fazer com qualquer tarefa, independente da posição que você ocupa. Beleza? Ó, eu espero muito que você possa se beneficiar dessas informações, que você possa aplicar isso no seu dia a dia, sem ter que ficar se preocupando muito. E esse é um processo que ele vai se transformando em algo automático. Toda vez que você delega uma tarefa, você segue essas regrinhas aqui e você garante uma boa realização de todas as atividades. Isso vai duplicar, quintuplicar os seus resultados. De verdade, aprende a delegar tarefas e depois conta aqui o resultado dessa delegação, como é que isso transformou a sua carreira, a sua vida aí. Beleza? Ó, então é isso. Obrigado por ter assistido a aula até aqui. Eu realmente espero que ela tenha agregado valor para vocês aí. Deixa um like se você puder, se inscreve aí no canal para não perder mais nenhuma aula, nenhum vídeo como esse. Eu vejo você na próxima aula. Espero você por lá. Obrigado por ter acompanhado o canal até aqui. Um abraço e até mais.